Hello, Podapsters! Bem-vindos a mais um episódio do PodApps, o podcast que te ajuda a privar o que já é privado, suas informações. O episódio de hoje é patrocinado por SpodVPN, segurança, privacidade e anonimidade sem complicação. Seja você também um patrocinador do PodApps em apoia.se/podapps ou em picpay.me/podapps. Ou veja outras formas de apoiar o podcast em podapps.tech/apoie. E como eu tinha dito em alguns episódios anteriores, e ainda tá de pé, fale comigo de um tema que você domina e a gente vai gravar um episódio juntando o seu tema com privacidade. E foi isso que o Daniel fez. Ele se sentiu bem à vontade com o tema do último episódio, que foi Android. Para quem não conferiu e é ouvinte de Android, eu recomendo dar uma escutada e depois ouvir esse com as considerações aí do Daniel. Ao longo da semana, nós batemos um papo e deu para perceber que ele sabe bem do que está falando. Com isso, eu passo a palavra pro Daniel. E fala aí, cara, se apresenta pro pessoal, conta um pouco do que você achou do último episódio, do que você manja aí, pra galera se habituar aí com tudo que você vai falar. Fala, pessoal, meu nome é Daniel, eu moro no interior de Minas, né? Não é o melhor lugar, assim, tanto para informática quanto para celular, mas eu sempre tive nesse mundo, sempre tive nesse contato. E eu ouvi no último episódio, nossa, foram dicas assim, extremamente proveitosas, principalmente para quem sabe pouco de como é que o sistema funciona. Apesar de que a Google vem mexendo muito, né, principalmente nesse esquema de permissões, de notificações, de restrição de instalar aplicativo de outras fontes recentemente. Então, assim, para cada marca, para cada versão, é um pouco diferente. E, assim, no mundo Android é meio conturbado, assim, é bem aberto, apesar de ser bem amigável, ele também tende a ser meio difícil de você conseguir deixar seus dispositivos bem seguros. Pensa o seguinte, você tem um tablet que você comprou pensando para economizar um pouco, e ele vem numa versão desatualizada do Android sem previsão de atualização, o caso de um Galaxy Tab que eu tenho aqui. E assim, ele basicamente tá parado da versão 5 do Android, sem patch de segurança desde 2017. Então, tipo assim, é complicado, sabe? Esse mundo do Android. Mas eu vou tentar passar algumas dicas do que eu fui aprendendo aí. Como é que eu falo, fuçando mesmo na internet e tal, com artigos e pesquisando até com próprios desenvolvedores desse mundo. Então, vou tentar passar umas dicas aí. Pô, legal, cara. E até pela conversa que a gente teve durante a semana, deu para perceber bem que você tem experiência nessa área de... Eu conheço como jailbreak no iPhone, mas pelo que a gente estava conversando, no caso do Android é o famoso root, né? E aí tira uma ROM, coloca outra. Marrom não a cor, ROM é o sistema operacional do aparelho, né? E, tipo... É bastante, pelo que você me explicou, é bastante complicado, porque ao menos no iOS, a gente não tira um sistema operacional inteiro e coloca outro. A gente faz um jailbreak que é só pegar aquele portão que a Apple coloca no iOS e abrir o portão. Só isso, o iOS continua sendo o mesmo. E por ele ser o mesmo, você não tem uma curva, às vezes, de adaptação. Você, onde que eu vou achar configurações e tal? E se a gente pega o Android da Motorola, o Pixel, o Samsung, cada um é uma variação. Pegar o da Xiaomi, então, deve ser outro mundo, né? E explica um pouco aí como que faz essa ROM. E eu lembro que da pesquisa que eu fiz, foi onde você até me chamou e tal, foi falando sobre o Lineage OS. Então, se você pudesse só explicar aí como que faz, o que é, quais são os riscos e
Fica à vontade aí. Então, o Lineage OS ela é basicamente o Android puro mesmo. Seria o fonte mesmo do Android, sem as modificações da Google, então sem a Play Store, sem o framework mesmo do Play Service, né? Que é o famoso Play Service que celulares mais antigos fica não atualizando e causando até problemas, né, para falta de memória. E assim, basicamente a Google pega, não necessariamente a Lineage, mas a base do Android e implementa os seus serviços para poder ter toda essa experiência que a gente conhece do Android mesmo, né? Só que não tem só essa experiência. A Lineage, por exemplo, ela tem uns apps próprios, então tem, por exemplo, o discador próprio dela, ela tem próprias diretrizes para você poder fazer uma versão dela. Quando eu falo versão, é porque, assim, ela tem próprias versões, a 15, a 16, a 14, por exemplo, para cada dispositivo. E para cada dispositivo tem devs diferentes. Não necessariamente é o mesmo dev também. E, assim, é um processo bem longo. Para dar uma ideia, eu tenho um Xiaomi Redmi Note 7 atualmente. E só literalmente esse mês que saiu lá no site da Lineage uma versão para o meu telefone. Antes disso, eram só versões não oficiais, que era feita pela própria comunidade. E, assim, essas versões não oficiais, elas pode não necessariamente é que ela tem algum bug e tal. Às vezes é porque ela ainda não está totalmente na diretriz que a comunidade preza. Às vezes ela está com alguma coisa, algum serviço da Google, alguma coisa do tipo. Ou está com alguma certificação que a Lineage não concorda para poder deixar como oficial a ROM e tal. E, assim, é uma ROM muito boa. Ela, por exemplo, eu tenho um Moto G2 aqui em casa, que foi meu primeiro Android, que, assim, ele tá com a Lineage na versão do Android 9 e, assim, deu uma sobrevida pro celular. Porque a atualização oficial pela Motorola parou na versão 6 do Android. Então, tipo assim, bastante tempo já, sem atualização nem de segurança. Então, assim, foi um jeito que eu encontrei, tanto para dar uma sobrevida para o celular, quando é chega mais seguro. Inclusive, minha mãe usa ele como celular principal hoje em dia. E, assim, tá tudo beleza. Agora, sobre o processo, que é a parte um pouco complicada. Porque, assim, para cada celular tem um jeito específico de você fazer esse processo. Eu já fiz em Motorolas, alguns Samsungs e o Xiaomi atualmente. Mas, assim, o processo, genericamente, ele começa com desbloquear o bootloader, que é o que faz o seu sistema carregar. Então, tipo assim, é como se fosse aquela telinha do Windows, quando você instala, por exemplo, o Windows 10 ou 7, pede para você escolher qual sistema que ou do Mac, por exemplo, quando você vai reformatar ele, ou pôr um Linux nele, por exemplo, essa tela que faz carregar, no caso do Android, o sistema. E, assim, de fato que ele vem travado para você não poder modificar, porque, de certa forma, é uma brecha que você está abrindo no sistema para qualquer um conseguir simplesmente dar um boot diferente do seu celular e apagar o seu Android lá. E, então, assim, apesar de você estar abrindo uma brecha, você consegue fazer essas pequenas modificações. Aí, após isso, você tem que instalar um cara que chama Custom Recovery, que é o que te faz conseguir fazer o que a gente chama de flashear, que é passar a ROM, basicamente, instalar a ROM, né? E, assim, um pouco... Tem que tomar um pouco de cuidado, porque você está mexendo com as partições mesmo do sistema, sabe? Então, você está mexendo com a raiz do sistema, dependendo, você pode estar mexendo até com o sensor do celular. Então, assim, é um pouco perigoso se você não souber fazer muito bem. E ainda mais que o processo varia de celular para celular, requer uma boa pesquisa e até você entrar mesmo na comunidade do seu celular, que as pessoas conseguem te dar as dicas, os primeiros passos para você não fazer errado. Entendeu? Então, assim, não é difícil, sim, mas requer muito cuidado. Deu para perceber que não é tão simples assim. Eu tenho experiência com jailbreak, meu iPhone não é
não tenho jailbreak atualmente, mas eu já tive no passado jailbreak, sei que o processo era super simples, coloca na USB, next, finish, faz tudo sozinho e continua a mesma coisa, sem bloqueio nenhum. E para quem ouviu aí, ficou interessado, eu recomendo fortemente aí tirar essas dúvidas com o Daniel, porque acho que ele consegue ajudar. Eu mesmo não faço ideia de como colaborar com isso. E assim, eu fico alerta, né? Se você ficou curioso e não sabe fazer, não faça. Porque, pelo que ele disse aí, existem várias coisas aí que você pode acabar danificando. Um sensor, por exemplo. Imagina você ficar sem o sensor de medição de bateria. Você nunca mais vai saber qual é a porcentagem da bateria do celular, não é? E uma curiosidade que, assim, eu fui fazer esse processo no Moto G1 da minha irmã, né? E, assim, deu tudo certinho, só que depois ela me pediu para deixar ele original, né? Aí, beleza. Instalei a ROM original, tudo belezinha. Só que eu deixei o Android dela atualizar. Aí, o que aconteceu? O celular morreu. Por quê? Porque você não pode fazer isso em alguns Motorolas. Assim, o 2 eu fiz isso para testar e não deu problema não. Mas no caso dela, do 1, eu instalei a versão 4 do Android na época e deixei ela atualizar pro 5. O celular morreu. Nunca mais ligou. Então, assim, eu não fiz nada demais. Eu só fui nas configurações e mandei ele atualizar, assim, com a ROM original. Só que como eu tinha desbloqueado o bootloader, ele morreu. E, assim, para arrumar, só trocar na placa do celular. Então, tipo assim, foi sério. E no meu celular atual, tem um pequeno problema nele que eu causei, que eu descobri, inclusive, esse mês. Que, assim, quando eu desbloqueei o bootloader, eu acabei ganhando uma mensagem, quando eu coloquei a MIUI, que é a customização da Xiaomi, que fala que o meu dispositivo não consegue ser localizado, que ele está inseguro. Só que, incrivelmente, ele é localizado e estava normal. Aí eu descobri que se eu fizesse a instalação de uma partição lá de novo, que tinha um sensor, tinha um e-mail, ele funcionava beleza, e de fato a mensagem sumiu. Só que eu perdi a certificação, que me perdi ver Netflix em HD nele. Então eu nunca mais posso ver Netflix em HD no meu celular. Nossa, esse é um dos riscos, né? Assim como no mundo do jailbreak também tem os mesmos riscos, né? Sim. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa que não danifique, não consegue corrigir. O bom é que, assim, fazendo jailbreak, você consegue voltar para o estado normal na medida que atualiza. Então, volta 100% ao normal. No caso do Android, que nem você tem aí, você atualizou para MIUI. Se você atualizar para a versão mais atualizada, volta ao normal ou você já era, perdeu a chance? Então, depende. Eu estava numa ROM customizada quando eu comecei a conversar com você, inclusive, né? Eu estava usando uma que chama Pixel Experience, que é basicamente um Android que um Pixel tem, da Google, sabe? Com as mesmas funções, com o mesmo jeitão, é um Pixel, só que num Xiaomi, né? Aí, o que acontece? Tava tudo perfeito, eu tinha atualização via configurações do celular mesmo, por exemplo. Só que era arriscado, por conta que é uma ROM customizada. Então, assim, o ideal é você fazer manualmente a instalação e não deixar ela atualizar, para evitar algum problema, tipo, seu celular atualizar no meio da noite e no outro dia você precisar dele, tá com algum problema, tá em loop, por exemplo, sabe? Não quer dizer que vai acontecer isso, não, porque essa, por exemplo, que eu falei, essa e a Lineage, ambas são bem testadas, então você não tem risco, basicamente, de fazer a atualização normal por ela. Só que ainda existe um risco. Então, assim, eu, por exemplo, eu fazia backup de tudo, e aí eu atualizava o celular. Eu nunca fazia, assim, só se eu quisesse muito uma correção ou muito um recurso. E mesmo assim, tinha os riscos, sabe? Meu celular podia dar loop, eu tinha que instalar tudo de novo. Ir lá em banco, desbloquear token, tudo de novo. Agora, quando você compra um celular Android, normalmente, você tem atualização via configuração, que chama de via OTA. É normal, sabe? Então, por exemplo, antes de eu desbloquear esse Redmi meu, eu tirei da caixa e ele veio com a MIUI 10. Então, quando saiu o MIUI 11, ele atualizou normal, sem dar problema nenhum. Só que não tem risco de fazer assim.
mas eu ainda achava que era um pouco perigoso no caso da MIUI, porque não é que ela é ruim, mas ela é muito mexida. Então, assim, eu não tinha um controle se ia dar tudo bem na atualização, sempre ficava com o pé atrás antes de atualizar. Então, assim, já que eu atualizava manual, eu acabei falando assim, vou desbloquear, que eu mesmo atualizo, né? Aí, é tudo beleza, sabe? Mas, assim, chega um momento que você vê que ou tem algo inconsistente ou tem algum bug. E, assim, é normal, porque é um desenvolvimento constante. Mesmo a Xiaomi liberando os drivers de todo o celular, não fica... É aquela coisa que, assim, leva um pouco de trabalho. Não é uma empresa do tamanho da Xiaomi trabalhando no Android, né? Então, assim, leva um pouco de tempo para ficar estável. E, assim, eu tinha sempre alguns bugs. Às vezes, por exemplo, uma hora eu estava mexendo no meu celular e meu sensor parava de desbloquear o digital. Aí eu tinha que reiniciar o celular, por exemplo. Apesar desse bug não existir mais na versão atual, que eu fiz o teste, esses bugs vai te irritando com o decorrer do tempo, né? Então, o que eu acabei fazendo no domingo agora? Eu passei a MIUI original dele de novo e travei o bootloader. Por quê? Para eu não ter certas inconsistências que eu poderia ter numa ROM customizada. E assim, eu gosto bastante de mexer, de testar as ROMs, de ver as novidades, certo? Mas é um limite entre você usar seu celular de um jeito que você se sente seguro no uso dele e você desbloquear ele para pôr uma ROM que talvez você não saiba se tem bugs. Porém, eu tive uma desvantagem, assim, pelo menos para mim, em questão de privacidade, porque o Android da Xiaomi, eu sei que ele tem, por exemplo, um aplicativo que chama MSA, que é justamente o servidor de propagandas dos próprios aplicativos da Xiaomi. Então, assim, por mais que eu tenha removido esse aplicativo, você fica... O que mais pode ter no seu celular? Você não fica completamente tranquilo no uso em questão de privacidade. Eu não sei se meus dados estão indo para a Xiaomi, por exemplo. Ok, tá nos termos de uso, tá, mas tem um limite, que você gostaria que seja sincronizado. Por exemplo, eu não ativei a Mi Cloud, por exemplo, que é a cloud da Xiaomi. A minha fica desativada, por conta que eu não quero meus dados todos sincronizados com lá, porque eu não sei para onde que tá indo. Eu sei que tá sendo revertido a propagandas, mas eu não concordei com isso, sabe? Apesar de eu ter comprado o celular dela. Assim, essa desvantagem para mim que me faz ainda querer desbloquear ele de novo eventualmente. E assim, depois que eu fiz a primeira vez, para mim é tranquilo desbloquear. Mas assim, a primeira vez, eu pensei que eu tinha matado meu celular. Tinha o quê? 2 meses que eu tinha comprado ele. Eu pensei, nossa, meu celular queimou. Eu briquei ele, que o celular nunca mais ligar, né? Que eu chamo de hard brick. Não foi só software. Então, tipo assim, foi extremamente tenso no dia. E eu fui tentar baixar a ROM original, o servidor estava lento, aí eu não estava conseguindo fazer. Então, assim, é um risco que você pode querer correr para você ter um Android mais puro, sem personalizações, e é mais seguro. Porque, de fato, sem essas coisas que eu não sei onde está indo na MIUI, eu tenho mais privacidade na Lineage, na Pixel Experience e tal. Só que, assim, você a pessoa tem que pensar muito bem antes de fazer, porque é uma linha. Não vou falar que é frágil, mas, assim, é complicado. Sabe? A pessoa tem que querer bem fazer e pesquisar bem antes de fazer. E, assim, o que você mais vê, por exemplo, na XDA, que é uma comunidade justamente para isso, todos os posts de ROM, por exemplo, falam assim, faça por sua conta e risco, porque assim, não dá para prever todos os problemas que pode dar. Pode ser que não aconteça nada, meu caso, e pode ser que depois dê um problema, que também foi meu caso, perdendo o certificado Netflix. E o Android, me tira uma dúvida, antes eu tenho 2 perguntas aqui que eu deixei parado aqui, vai pegar o momento certo. Certo. Ó, a primeira é, todos os Androids é possível fazer a ROM? Ou não? Por exemplo, não porque, sei lá, o Xiaomi não tem custom, não tem ROM personalizada, não tem... Como que funciona? Qualquer Android pode fazer, se tiver aquele Android mais velho que tem
rodando o Android 3, por exemplo, eu consigo fazer ou exige alguma coisa mais atual? Olha, depende muito de algum dev querer fazer e da empresa liberar os drivers para o driver conseguir desenvolver. Assim, celular que tem processador da MediaTek, você não vai achar ruim. Eu não sei te falar certinho se é por conta que a MediaTek não libera os drivers ou se é falta de interesse ou se é uma mistura dos dois. Mas a comunidade tem meio que uma regra assim, se é MediaTek, você não vai achar ruim para ele, tá? Simplesmente não tem. Você não acha mesmo. Entendi. Normalmente você acha ruim para Snapdragon, que é o caso do meu, e para alguns Exynos da Samsung, mas assim, não são todos os celulares também, depende muito do interesse do desenvolvedor e da empresa liberar mesmo o kernel, os drivers, tudo certinho. Se ela não liberar, a pessoa não consegue nem desenvolver, sabe? E, assim, no caso do meu modelo, especificamente os drivers para o Android 9, ela liberou. O Android 10, no meu, ainda está em beta na China. Então, tipo assim, eu não tenho os drivers liberados. As uns que tem do Android 10 para eles são meio que... vão melhorar bastante depois que ela liberar, mas até então sempre vai ter alguma coisinha porque ela não liberou, né? E como que o pessoal vai descobrir qual é o processador para saber se tem? Eles vão ter que entrar nas especificações técnicas ou, por exemplo, todos os Motorola são MediaTek, todos os LG são MediaTek, algo do tipo. Tem uma maneira fácil ou o cara tem que ser técnico mesmo, tem que manjar para ir atrás dessa informação para poder fazer? Até porque, assim, a gente fala de tem que manjar, mas para quem tá ouvindo, escutou até agora, viu que não é um processo simples e fácil de fazer a alteração do marrom. Então, provavelmente, se você quer fazer, você já deve ter um pouco de conhecimento, ou se não tiver esse conhecimento, vai ter um trabalhão aí grande para procurar as informações, se o seu processador comporta, se tem ROM customizada para o seu aparelho, qual que é a versão e tal. Então, olha, depende, porque, por exemplo, a linha Moto G tem, Motorola, melhor, tem modelos com MediaTek. A maioria é Snapdragon, mas ainda assim tem um modelo ou outro que não vai estar nessa linha. E esse modelo específico provavelmente não vai ter um. Tem alguns Moto S, se eu não me engano, tem MediaTek, por exemplo, e eles não costumam ter um. Os Moto G são bem fáceis de achar ROM porque são celulares super comuns. Então, assim, sai o Moto G8, tem uma grande chance de semanas depois já ter uma ROM, por exemplo, aí uma Lineage não oficial, uma Pixel Experience, porque são celulares queridinhos, entre aspas, da comunidade. E, assim, sempre alguém vai querer fazer. Tanto que esse Moto G2 que eu comentei que eu ainda tenho, já tem ROM de Android 10 para ele. É um Moto G2, tem 1 GB só de RAM. E mesmo assim, alguém está fazendo ROM para ele até hoje. Então, assim, a comunidade é bem forte até hoje. E mesmo assim, depende muito do dev querer ou da própria pessoa pesquisar como é que faz uma ROM e fazer a ROM para o aparelho dela. Esse Galaxy Tab que eu tenho aqui em casa também, ele não tem ROM, ele tem assim, porte da ROM normal dele otimizada, mas não tem uma Lineage para ele. Por quê? Porque a Samsung não liberou o kernel dele. Então, assim, não tem ROM para ele. No máximo, tem uma otimizada ou alguém que fez uma ROM sem os apps da Samsung. Você nunca vou ver uma Lineage para ele, infelizmente. Você comentou que a Lineage, por exemplo, o Pixel Experience, você já disse que é a experiência de um Pixel num outro aparelho. O Pixel, ele é o Android da Google, puramente falando. Então, tem todos os serviços da Google, ele vai te rastrear, ele vai monitorar, vai captar seus dados, buscas, tudo. E o Lineage, não. Só que, se o Lineage é um Android puro, sem os serviços totais da Google, o que garante já um pouco mais de privacidade, a primeira pergunta é, essas outras ROMs, como que a gente pode garantir a privacidade? Se seguindo os passos do episódio anterior são suficientes, se tem mais coisas a serem feitas, ou se existe coisas alternativas. Por exemplo, você disse que não tem a Play Store. Então, como que o pessoal vai conseguir baixar aplicativo?
o WhatsApp, o Telegram, um aplicativo de podcast, senão o pessoal nem vai estar ouvindo a gente aqui. Então, quando a pessoa vai instalar a ROM, ela consegue, se ela quiser, instalar a Play Store. É o que eles chamam de Gaps, que é Google Apps, basicamente, né? Só que tem categorias deles, desde o mais mínimo que vem só a Play Store, ou seja, menos chance de você ser rastreado, quanto ao que vem tudo, até YouTube Music vem, por exemplo. Então, assim, você tem opções e ainda tem variantes disso mesmo. Tem, por exemplo, um que chama Nick Gaps, que, por exemplo, é a Play Store mais otimizada, que gasta menos RAM para celulares mais simples, que vem com alguns extras também. E, assim, depende muito do que a pessoa quer. Se ela não quiser usar nada da Google, então ela pode usar alternativas, tipo a F-Droid, que é uma loja só com apps open source. Ela pode usar também uma que chama Aurora Store, que é basicamente uma Play Store mesmo, só que você consegue instalar por fora sem depender necessariamente de instalar esse gap que eu falei anteriormente. Só que, em questão de segurança, em ROM, eu, pelo menos, acho um pouco complicado, porque, assim, qualquer um pode pegar e fazer uma ROM. Isso é a beleza do open source, não tem nada de errado. O Linux, por exemplo, é a mesma coisa. Só que você tem que pensar o seguinte, alguém tem que estar gastando tempo para poder desenvolver aquela ROM. Alguma coisa tem que retornar para ela, seja captando algum dado seu, seja com cliques no download, seja com algum patrocínio. Então, assim, eu, pelo menos, dou preferência a ROMs mais consolidadas, principalmente por conta que eu sei que é mais difícil dela estar pegando tantos dados, e eu também sei que ela vai se manter mais tempo no mercado, ela não vai ser descontinuada sem mais nem menos. Então, assim, o que a pessoa tem que pensar na hora de baixar não é só, assim, quanto estou sendo rastreado, também qual suporte que eu vou ter e se a ROM vai ficar bastante tempo existindo. Porque, por exemplo, a Lineage, antes dela existir, ela chamava Cyanogen. Não é exatamente a mesma coisa, mas é a continuação. E, assim, quando a Cyanogen foi descontinuada, foi bem complicado, por exemplo, de você baixar as próprias Cyanogen durante a transição. Então, assim, você ficou um tempo meio conturbado até estabilizar tudo, né? Mas, assim, tem mais um ponto que a maioria das ROMs tende a se basear na Lineage. A Pixel Experience que eu falei, eu já vi versões dela baseadas na própria Lineage. Então, assim, você tem pelo menos uma base sólida. É como se fosse o Ubuntu, que é um dos Linux mais conhecidos, por exemplo, o Linux Mint, que é outro que é baseado no Ubuntu. Então, assim, ele tem uma base sólida. Então, você tem que pensar também na base da ROM, quem está fazendo, de onde você está baixando, principalmente, porque se você baixa de um site totalmente desconhecido, você não sabe se alguém está pondo backdoor lá dentro da ROM para roubar seus dados. Então, assim, assim, é complicado, mas só tem que ser analisado muito bem. O costume hoje está sendo assim, baixar a ROM do Telegram. Eu já fico meio desconfiado, porque assim, eu não tenho muita informação. Eu tenho um link da ROM para baixar, mas eu fico desconfiado porque eu não tá no Telegram, assim. Eu não sei de onde aquilo tá vindo, quem postou originalmente aquilo. Então, assim, eu dou preferência sempre ao XDA. Bem complicado, bem complicado. Assim como você já mencionou, para você que está ouvindo aí e não conhece, ficou com mais dúvidas, não prossiga, não faça. Você corre o risco de perder seu celular. E uma matéria que ficou... foi até engraçado que no site Mac Magazine saiu uma notícia que diz: primeira versão beta do Android 11 tem notificações renovadas e foco em privacidade. O que você me diz, cara? Você deu uma fuçada nesse... Porque, pelo que eu vi aqui, por enquanto, apenas alguns smartphones Pixel conseguem testar as novidades. Você já deu uma olhada, viu se tem ROM dela? O que você achou desse Android 11? É realmente privacidade ou é coisa só marketing, porque a Google não tá nem aí com a privacidade de ninguém? Então, antes de eu responder a pergunta, tem uma coisa que você consegue instalar em alguns celulares que chama ROM GSI. O que é isso? É basicamente uma ROM genérica de Android. Então, por exemplo, eu conseguiria pegar essa ROM e instalar no meu celular para poder testar, por exemplo, a beta do Android 11. Inclusive, eu já vi alguns vídeos disso no Redmi Note 8, por exemplo.
se tá lá o Android 11 rodando beta, sem ter oficialmente uma ROM. E é uma ROM bem genérica, então é extremamente bugada, mas dá para você pelo menos visualizar qual que vai ser o feeling do sistema. Entre o Android 10 e o 11 não teve mudanças gigantescas, como, por exemplo, do 6 para o 8, por exemplo. Teve mais refinamento da interface, o sistema de bolhas, que eu pessoalmente achei um pouco invasivo, não de privacidade. Porque, assim, quem já usou Android e já usou um Facebook Messenger sabe que aquela bolinha, ela simplesmente para tudo que você está fazendo e aparece na sua cara com um bate-papo de alguém. E, assim, a Google está querendo implementar justamente esse tipo de bate-papo, que chama Bubbles, né, que está no modo desenvolvedor, para ser uma nova forma de utilizar o próprio sistema. Aí qualquer aplicativo vai conseguir usar essas bolhas. O Telegram, por exemplo, já está dando suporte a isso. Apesar de ser extremamente bacana, eu achei meio intrusivo. Porque pelo menos eu não gosto assim, de você ter muita informação pulando na sua cara quando você está usando um smartphone. Apesar disso, eu achei as melhorias de privacidade igual teve do 9 para o 10. Sempre tem opções novas de privacidade. Pelo menos tem opção, porque eu não posso garantir, mas pelo menos alguma coisa eu espero que esteja fazendo, né, debaixo dos panos, né? Só que não adianta também você desativar todas as opções de privacidade dos assistentes do Google, porque vai estar tudo ativado do mesmo jeito, né? Porque a assistente do Google, por exemplo, ela pede permissão para gravar suas vozes e ficam registradas lá tudo que você grava, tudo que você fala com ela. Então, assim, é uma privacidade bem entre aspas, que ela está fazendo, mas pelo menos ela está colocando as opções de forma visível para o usuário comum. Porque antigamente até questão de desenvolvedor você tinha que acessar para poder deixar um pouco mais seguro ou otimizado o seu sistema. Então, pelo menos já deu uma melhorada, né? Mas fora isso, teve alguns refinamentos, principalmente na interface de multimídia, que não ficou exatamente bonita na minha concepção, mas pelo menos ficou mais prática. Só que uma coisa que eu queria que ela realmente fizesse é que o Não Perturbe não desativasse todo do celular. Porque no Android 10, se ativar o Não Perturbe, ela oculta todas as notificações. Então, por exemplo, se o celular tocou com o Não Perturbe, ele não toca. Não aparece nada na tela, porque tá com o Não Perturbe ativado. Então, assim, Não Perturbe mesmo que ela fez, né? Esse Não Perturbe, acho que foi até uma cópia do iOS, porque eu habilito sempre o Não Perturbe para fazer as gravações, justamente por isso, e ele não acende nem a tela. Se o Não Perturbe tá ligado, cara, não toca. Aliás, você tem uma opção que você pode colocar lá, tocar ligações repetidas. Eu acho que ele pode entender que seja emergência, uma pessoa quer falar muito com você. Então, se a pessoa te ligou, ele não vai tocar e não vai acender a tela. Só que se ela te ligar de novo, aí ele toca e acende a tela. Aí beleza, é onde ele sai do Não Perturbe, meio que entendendo que aquela ligação pode ser urgente. E o que você falou aí dos desenvolvedores e tal, aliás, as opções de desenvolvedores que você precisa habilitar de privacidade, é o famoso que a gente lê bastante de opt-in e opt-out, né? Então, por exemplo, a Google ela tá te dando só a opção, digamos que você quer privacidade, você vai ter que ir lá ligar. A gente não vai te dar privacidade ligada. É mais ou menos isso, coisa que pelo menos no iOS é o oposto. A privacidade ela vem ligada e se você quiser, você pode desabilitar. Exceto quando a gente fala de análises, relatórios, que aí já vem com a marcação já habilitada e aí você tem que ir lá desabilitar, que você não quer enviar relatórios de uso para a Apple de jeito nenhum. Eu nunca reparei, no caso do Android, pelo menos, relatório de uso. Tirando as ROMs customizadas que eu sei que tem, porque ela aparece visivelmente quando está enviando e pergunta se você quer enviar. Pelo menos, assim, eu tive um J5 também um tempo, que é o celular que eu não destravei nada, porque eu não consegui mesmo. Eu nunca vi, por exemplo, me perguntando se eu queria enviar um relatório de erros. Então, eu considero que ele estava enviando tudo.
tanto para Samsung quanto para Google. Tanto que uma das vezes que eu formatei da configuração de fábrica foi justamente porque quando eu tinha comprado, tirei da caixa naquela empolgação e fui só dando next em tudo. Então, assim, depois que eu fui ver, tá até parecendo propaganda. Por quê? Porque tinha uma caixinha minúscula marcada. Eu gostaria de receber notícias e propaganda sobre novos smartphones e novidades da Samsung. Então, eu tava mexendo no celular e pipocava uma notificação falando, compra seu Galaxy S10 Plus. Do nada. Então, assim, o Android é um pouco complicado nessas questões, assim. Mas o meu, por exemplo, a Xiaomi, eu nunca vi enviar nada, assim, visivelmente, falando assim, estou enviando um relatório de erros. Apesar de que quando atualizou para a MIUI 11, ela mandou um aplicativo que chama Feedback e Serviços, que é justamente para você mandar feedback. Mas, assim, eu nunca vi ninguém usar esse aplicativo e ele não dá para ser desinstalado. Então, é um app de sistema que eu nunca vou usar, que fica na minha pasta de apps que eu nunca vou usar. Também tem uma pasta dessa aqui. Acho que todo mundo tem. Se não tiver uma pasta, ele tá largado no meio da área de trabalho do seu smartphone. E, cara, acho que foi um bate-papo aqui bastante esclarecedor. Foi difícil de entender. Como eu disse no outro episódio, foi um episódio muito difícil para mim, porque normalmente quando eu gravo um episódio, eu vou passar alguma informação, eu tenho o produto na mão, né? Então, eu vou falar de um aplicativo, eu tô mexendo nele aqui, com o iPhone aberto, vendo qual é a opção, e eu vou falando, então você entra aqui, entra ali e tal. E no anterior eu não tinha isso, eu não tenho Android aqui para saber. Então, algumas coisas eu fui pelas telas da própria matéria do Restore Privacy e fui meio que traduzindo e caminhando pelo que a matéria foi me conduzindo. Tem um jeito que algumas pessoas podem fazer alguns testes no Android, caso ela não tenha, né? Eu até descobri uma vez que eu estava fuçando no Android Studio. Ainda não sei programar app para Android, mas eu estava dando uma fuçada. E, assim, ele tem um modo que você consegue criar uma máquina virtual que simular literalmente um pixel. Aí aparece um celular em forma de pixel com Android rodando normal. Então, a pessoa consegue testar até os novos recursos. Se ela não tiver acesso ao Android 10, mas quer testar, ela consegue baixar o Android Studio. É bem pesado, precisa de uma máquina um pouco poderosa para rodar ele tranquilo, mas você consegue fazer os testes em como é que tá o desenvolvimento do Android, você consegue testar apps que você está desenvolvendo, você consegue até baixar alguns apps, instalar APK, que são os aplicativos de outras fontes, no caso do Android, é tudo nele. Então dá para fazer alguns testes bacanas a partir dele. Apesar do peso dele ser extremamente grande, né? E só mais uma pontuação, a opção de desenvolvedor, no caso do Android, ela tem configuração de privacidade, que eu falo assim, no sentido de eu poder mudar mudar opções que não ficam visíveis para o usuário comum. Mas a maioria dos Android tem a opção de privacidade e segurança, onde você pode acessar certas configurações, principalmente questão de mostrar notificações na tela sempre, nesse sentido. A opção de desenvolvedor é a opção que eu, pelo menos, mais uso em relação às animações do celular, que eu abaixo as animações para deixar ele um pouco mais fluido aos meus olhos. Mas nesse grupo de opções, você consegue, por exemplo, configurar algumas coisas relacionadas a redes móveis e Wi-Fi, tipo assim, se ficar muito tempo sem no Wi-Fi, ele desliga os dados móveis automáticos, sabe? Esse tipo de opção, assim. Além de algumas coisas relacionadas à renderização. Então, assim, não é uma opção que você consegue causar um problema no seu celular. Mas, ainda assim, tem que ser mexido com um pouco de cuidado, né? Mas ela consegue ser ativada sem root nem nada. Basta você ir nas configurações sobre o telefone e, normalmente, no número da versão do Android, você tocando várias vezes em cima, ele pede sua senha e você consegue ativar o modo desenvolvedor. E ativando, tem uma chavinha para desligar ele, caso você não queira usar. Então, assim, é um recurso que você consegue ativar sem grandes riscos e você consegue desativá-lo também, sem ter que desbloquear nada do celular e esse tipo de coisa. E, no mais, se você quiser ir um pouco mais além, você precisa de root, que eu não cheguei a comentar,
mas hoje em dia eu não acho extremamente útil por conta do seguinte, a menos que você queira fazer overclocks no celular, que tem como fazer, ajustando potência do processador, parte do kernel mesmo, com o root, além de você ter um risco de estar aumentando a temperatura do seu celular para os níveis que a fabricante não testou, por exemplo, eu pessoalmente não acho tão necessário assim, não. Porque, assim, se você quer desempenho, você tende a acabar comprando um celular um pouco melhor. Se você não está suprindo, né? Porque ele não é feito necessariamente para julgar, né? Então, assim, root, para mim, serve para isso. Só que o Android ele tem um pequeno problema com o root, que é a pirataria, que infelizmente acontece muito. E, assim, é um outro problema de segurança no seu celular, porque você não sabe de onde que você está baixando o APK. Você não sabe o que a pessoa pôs no APK. Então, assim, a porta é colocado de novo um backdoor lá, você não está vendo. Então, assim, esses aplicativos, o que mais tem é principalmente sobre YouTube e Deezer. É o que mais tem e que as pessoas mais procuram, infelizmente. E, assim, eu não recomendo utilizar esses aplicativos, mesmo porque esses serviços tendem a ser bem acessíveis hoje em dia. E, assim, eu não vejo nem muito motivo para fazer essa pirataria, sabe? Fora que você ainda está deixando uma brecha do root e do bootloader desbloqueado. Então, assim, apesar de dar para pôr senhas, tudo que eu falei, do bootloader, do custom recovery no seu celular, deixar ele seguro, ainda assim é uma brecha. Com root, você está acessando, é como se fosse aquela pasta Windows do seu C2 pontos, que se você apagar ela de alguma forma, o seu PC não liga. É similar ao Android. Você está na raiz do seu sistema. Então, qualquer modificação lá, você está mexendo realmente com o sistema. De uma forma bem próxima. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que está modificando em questão da brecha. Mas eu não desencorajo a pessoa a querer fazer. É interessante a pessoa estudar como é que funciona o sistema. É interessante para o desenvolvedor que ele precisa de certas coisas para debugar os aplicativos. Mas, assim, para a pessoa normal, hoje em dia, ainda mais com as otimizações que está tendo em todas as interfaces, principalmente a Samsung, que está com uma ótima interface customizada, a Xiaomi está melhorando bastante na MIUI 12, eu pessoalmente só vejo necessidade de estar trocando a ROM, de estar fazendo o root, para aprendizado, que é mais o meu caso, para curiosidade, que também é meu caso, ou se você tiver algum celular mais antigo, ou se você não gostar de Android modificado. Só que para Android puro, você tem opções da Motorola, a linha Moto One, você tem os Pixels, você tem os Nokias agora chegando aqui no país. Então, assim, se você não quer uma interface modificada, você tem opções hoje em dia. Então, é um mercado mais, não vou falar para entusiastas, porque tem muita gente que não é da área de tecnologia que faz isso. Mas hoje em dia eu sinto que é um mercado que não tá com tanta necessidade de você fazer todos os procedimentos, de arriscar o seu celular, para fazer esse tipo de coisa. No meu caso, com o Moto G, o que me motivou mesmo é porque ele estava com um problema na tela de toque fantasma. Então, isso que me motivou a estar pesquisando isso, porque quando eu trocava a ROM, ele meio que dava uma amenizada desse problema, tanto que hoje em dia ele não dá mais esse problema. E foi só por isso que me motivou. Com o J5, que tá da Samsung, inclusive minha irmã usa ele, eu tive zero problemas. Os engasos que dava é por causa do hardware dele, que não era nada potente, era 2 GB só de RAM. Para o Android isso é pouco, infelizmente. E os engasos que me motivaram a trocar, no caso do meu Xiaomi, foi falta de otimização que tinha na MIUI, que está melhorando bastante. Então, assim, são detalhes que pessoas do meu não nível, mas com a minha curiosidade de querer sempre estar estudando, de sempre querer estar trocando as coisas, de estar fuçando mesmo, como é que eu falo, que acabam querendo mesmo fazer essas trocas. A mesma coisa, na minha opinião, com o Linux, que eu também utilizo, mais por conta que eu gosto da dinâmica do sistema e eu gosto de estar usando um terminal, eu gosto de realmente do feeling disso, sabe?
mas não é o foco para qualquer um. A comunidade do Android também, né, de Custom 1, é um pouco mais técnica, apesar de eles serem bem amigáveis com novatos. Eles tendem a ser sempre bem educados e sempre bem acolhedores. Então, assim, você vai ter bom suporte até da comunidade, mas se tá tudo bem com o seu celular, não tem muita necessidade de você trocar. Está funcionando, sabe? Então é mais por curiosidade ou se você quiser uma privacidade um pouco maior que você acaba ganhando usando uma Custom 1, porque seus dados não estão, sei lá, indo para Asus, para Motorola, para Xiaomi, por exemplo. Mas tem que pesar na balança e compensa fazer toda essa troca, todo esse processo para ganhar essa privacidade, que talvez você vai ter dor de cabeça a mais fazendo toda essa troca. Ou abrindo uma brecha maior, no caso de um root, por exemplo, porque você está instalando coisa pior do que a empresa está coletando. Porque, inevitavelmente, a Google vai coletar, porque eu, pelo menos, uso bastante o serviço da Google, só que a minha conta, pelo menos, eu passei opção por opção, lendo, dando uma olhada bem profunda e desativando o que eu não concordava. Então, tem que ser bem pensado e bem analisado mesmo, mas eu não desencorajo ninguém a fazer, que ter interesse. Se quiser tirar dúvida e eu conseguir ajudar, pode me entrar em contato, que eu respondo sem problema nenhum. Pô, show de bola, cara, show de bola. Que aula, né? Que aula de Android agora. E, assim, pela minha experiência em tecnologia, o que tendo em vista que existem maneiras de você emular o Android no seu aparelho, no seu notebook e tal. Eu conheço o BlueStacks, ele simula o Android, tem esse Android Studio que o Daniel comentou. Eu recomendo que vocês baixem e como façam dele um ambiente de homologação. Então, você vai baixar um aplicativo, vai fazer qualquer coisa desse tipo. Tô com dúvida se esse aplicativo é confiável. Então vai no seu ambiente de homologação, seu ambiente de teste, que é lá no computador, naquele Android que você acabou de instalar, que não é o seu oficial, não é o seu celular do dia a dia, não contém os seus dados. Baixa ele, testa. Se for um vírus, perfeito, você vai lá, deleta o sistema operacional, instala de novo o Android do zero, você não perdeu nada, não foi afetado. Se aquele aplicativo não for compatível, for ruim, você vai lá, testa de novo e tal. E até uma coisa que ele falou, que o pessoal baixa muito o YouTube Deezer, eu até recomendo que, lógico, é uma questão de pirataria, mas não façam isso porque com certeza tem códigos maliciosos para captar informações que você está, muitas vezes você está digitando no teclado. VPN, o pessoal baixa muita VPN para burlar alguns bloqueios da rede, e aí, cara, sabe Deus para onde você está enviando esses dados. Então, assim, Daniel, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. E se o pessoal aí tiver dúvidas, como que eles conseguem falar com você? Onde você está nas redes sociais? Fala aí como que o pessoal te encontra. Então, agradeço muito o convite, fiquei feliz demais com o convite, na verdade. E, assim, vocês conseguirem me achar, no Telegram, onde que eu costumo entrar mais, aí é @eusoudan, com o S, o O e o D maiúsculos, o restante minúsculo. No Twitter, que é @eusoudan também, só que aonde for O, coloque 0. Ou no Instagram, que é eu.sou.o.dan. Tá certo. E os links, claro, vão estar na descrição aí do episódio. Link das páginas que o Dan compartilha, que o Dan acessa, que ele vai me mandar e eu vou colocar na descrição para que todo mundo aí possa se atualizar aí. Se quer entender um pouco mais sobre root, sobre ROM, onde ele baixa, onde ele já fez tudo isso, onde fica mais fácil para você encontrar as informações, vão estar na descrição aí do episódio. Cara, antes de você publicar o episódio, tava com meu usuário aí, senão ninguém vai me encontrar. Eu alterei todos para o único arroba. O pessoal me encontra nas redes sociais por Dan Carvalho Dev. Espero que dê tempo. E é isso aí. Fechado numa conexão segura utilizando o Spod VPN e videoconferência eu vou utilizando o Jitsi, eu vou ficando por aqui.
Para falar comigo, você sabe, @Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. Já no Telegram, se você seguir o canal oficial do podcast, que é o @podapps, você vai se manter atualizado com dicas, aplicativos novos, promoções de aplicativos e informações referente a vazamento de dados ou privacidade de dados. Claro que todos os aplicativos lá recomendados, por mais que estejam em promoção, terão um cunho mais focado em privacidade de dados. Acesse também o site podapps.tech e nele você tem um grande compilado de informações sobre privacidade, tem seção com todos os aplicativos já citados e alguns que nunca vieram aqui ao ar, mas merecem um destaque lá na página de aplicativos e, claro, todos se preocupam com a privacidade dos usuários. Tem uma seção também dedicada a informações referentes à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, focada no titular, que é você, que sou eu, que são todos, e não especificamente nos profissionais de proteção de dados. Tem a página com todos os episódios, uma página totalmente reformulada, página de patrocínios e muito mais. Sempre lembrando que o PodApps sobrevive com a ajuda coletiva, o que quer dizer que você pode ajudar financeiramente pelo apoia.se/podapps ou picpay.me/podapps ou qualquer outra forma que queira colaborar, você pode visualizar lá em podapps.tech/apoie. Caso não tenha como colaborar ou apoiar o projeto financeiramente, você pode ajudar muito o podcast só espalhando a palavra, falando do PodApps para amigos, familiares, compartilhando nas suas redes sociais novos episódios e muito mais. Agora, caso você não faça parte do mundo social, já seguiu todas as dicas de como ter um ou mais e-mail seguro, envie um e-mail para interage@podapps.tech com a sua dúvida, feedback ou sugestão. Todos os links do que foi citado estão na descrição desse episódio. Antes de finalizar, um agradecimento especial ao patrocinador de hoje, SpotVPN, a todos os apoiadores no Apoia-se e no PicPay e a parceria com o professor do iPhone, que te ensina de A a iPhone. No site do professor você tem dicas de como fazer e muito mais. Siga o @professor do iPhone no Instagram e o spod_br no Twitter. Se gostou desse episódio, é muito importante que você avalie na iTunes Store, caso você tenha um Apple. Infelizmente, a mídia podcast está sendo engolida pelas gigantes emissoras de TV e rádio. Com isso, o espaço para o que estão lá há mais tempo, mas com menos reviews, é cada vez menor. Ao entrar no aplicativo de podcasts e fazer uma busca pelos que estão em alta ali, você vai encontrar, acho que 50 deles entre Jovem Pan, Globo, Estadão e tudo mais. Então é muito importante, eu peço para vocês que avaliem o PodApps e que ele tenha uma boa qualificação para que ao menos ele apareça nos relacionados. Quando alguém achar um podcast da Globo ou um podcast da Jovem Pan, apareça nos relacionados ou nos recomendados no final da página desses novos podcasts aí. Vote quantas estrelas você julgar valiosa lá na iTunes Store, mas não deixe de avaliar. Essas são maneiras de apoiar o podcast sem mexer nas suas finanças pessoais. PodApps, o podcast número 1 em privacidade no Brasil. Obrigado e valeu!